Henker que vive duas vezes. Capítulo 631. Tempo, 3. Você, atordoado ao encontrar alguém inesperado? Yeon-woo quase inadvertidamente falou em voz alta. Mas se recompôs e usou o Open Speaking para se comunicar com Leonard. Por que você está aqui? É isso que eu quero te perguntar. Por que você está aqui? A voz de Leonard estava cheia de perplexidade e impaciência. Foi só então que Yeon-woo se lembrou do que havia lido há muito tempo no diário de seu irmão. Depois que decepcionei Leonard, ele mudou-se para o mar do tempo. Claro, Yeon-woo não tinha esquecido disso. Embora ele tenha empurrado isso para dentro de seu subconsciente para evitar lidar diretamente com isso. De muitas maneiras, Yeon-woo sentia afeto e ódio por Leonard. Ele estava ciente de que, assim como Valdebiche, Leonard havia tentado manter sua lealdade a Jeong-woo até o fim, apenas para sair exausto. Mais tarde, Leonard até deixou o Mar do Tempo para criar o Regimento Fantasia e vingar Jeong-woo. No entanto, quando pensou no fato de Leonard não estar lá para proteger seu irmão mais novo, Yeon-woo não conseguiu perdoá-lo. Como resultado, Yeon-woo evitou se misturar com Leonard. No entanto, as coisas mudaram agora que eles estavam se encontrando aqui por coincidência. Leonard ainda não havia cortado os laços com o Mar do Tempo? Então, eu deveria considerá-lo um inimigo. Yeon-woo sentiu que não poderia deixar Leonard sozinho. Uau! As sombras de Yeon-woo se estenderam como tentáculos pelo chão e perfuraram a sombra de Leonard. Eca! Leonard respirou fundo quando a dor percorreu seu corpo. Era como se sua alma tivesse sido perfurada por algo invisível. A arte do espírito Yin despertada de Yeon-woo foi baseada em sua sombra, pegando emprestada a localização física da sombra para invadir a ideia dentro de seu oponente. A localização da sombra era uma conexão direta com o ser. A arte do espírito Yin não apenas imprimiu a vontade sobre o microcosmos do ego de outra pessoa, mas também influenciou a ideia da pessoa. Esta foi a espada Yin que Yeon-woo aprendeu e seu novo poder. A menos que alguém estivesse pelo menos no nível de poder de Yeon-woo ou possuísse habilidades e talentos que pudessem neutralizar os efeitos da espada Yin, não seria possível evitar o ataque da espada Yin de Yeon-woo. Leonard era um excelente ranqueador que era membro dos Novos Nove Reis. Se ele aprimorasse um pouco mais seu poder espiritual, seria capaz de buscar a exuviação mesmo que a transcendência não fosse possível. Era impossível para ele não sentir a mão invisível que influenciava seu espírito. Leonard parecia perplexo com o fato de Yeon-woo possuir tal talento. Era algo em que Leonard nunca havia pensado. O que está acontecendo? Sentindo que as coisas estavam estranhas, o participante próximo a Leonard chamou-o com um olhar apreensivo. Como a reunião foi secreta, todos os presentes estavam atentos a qualquer comportamento suspeito. A pessoa que estava ao lado de Leonard imediatamente colocou a mão na cintura, pronta para desembainhar a espada se descobrisse algo incomum. No entanto, ele não pôde fazer mais nada porque um galho saiu da sombra de Yeon-woo e perfurou sua sombra. Seu corpo ficou rígido como um tronco. O som de sua respiração desapareceu e seus olhos ficaram desfocados. Porém, de fora, era difícil perceber a diferença ou mesmo perceber o que estava acontecendo, pois tudo acontecia de forma tão discreta e rápida. Não terminou aí. Uau! Galhos pretos projetavam-se da sombra de Yeon-woo e perfuravam as sombras de todos os participantes. O fim dos dias está chegando e ele virá. A pessoa que falava apaixonadamente no pódio congelou no meio da frase. Na verdade, como se o tempo tivesse parado de fluir, todos também ficaram parados e imóveis. A Primavera da Morte está operacional. Todas as funções das pessoas expostas à área foram interrompidas. Uau! Leonard exclamou involuntariamente em admiração quando viu esta visão inimaginável. Foi incrível para ele que Yeon-woo pudesse brincar com os jogadores tão facilmente. Embora Leonard soubesse que Yeon-woo havia derrotado o dragão branco sem muita dificuldade e assumido o controle da torre, ele ainda ficou chocado ao ver Yeon-woo aparecer do nada após 2 anos de ausência com uma presença tão autoritária. Embora Leonard fosse um espadachim que possuía bastante conhecimento sobre as habilidades e poderes dentro da torre, ele não conseguia entender o método que Yeon-woo acabara de empregar. A espada Yin que Yeon-woo aprendeu era uma arte misteriosa que subverteu completamente a sabedoria convencional. Além disso, a alma Yin baseada na espada Yin tinha uma base diferente do sistema da torre. Yeon-woo assumiu o controle de seus próprios pensamentos, o que significava que sua lenda estava enraizada em uma base única. Primeiro, deixe-me perguntar por que você está aqui. Ignorando o choque de Leonard, Yeon-woo perguntou friamente enquanto cruzava os braços. Leonard finalmente recobrou o juízo e lentamente tirou o capuz que cobria seu rosto. Os olhos de Yeon-woo se arregalaram. O rosto de Leonard ficou terrivelmente ferido e queimado. Com os braços cruzados, Khan olhou silenciosamente para Yeon-woo e Leonard. Ele não sabia o que havia acontecido entre eles, mas sabia que não deveria intervir. É muito difícil para mim usar minha boca para falar com meus ferimentos. Deixe-me continuar a me comunicar com você através do Open Speaking. Espero que você entenda. Pelo que Yeon-woo sabia, tudo sobre Leonard estava quebrado. Seu rosto estava completamente esmagado. Sua pele estava coberta de queimaduras e seu nariz estava tão achatado que quase tocava a boca. Um de seus olhos estava desfocado e cego, e a outra pálpebra estava tão rasgada que ele não conseguia fechá-la adequadamente. Suas cordas vocais também estavam arruinadas. Então, a cada respiração,
Ele emitia um som estridente, como unhas arranhando um quadro negro. As mãos e os pés de Leonard também estavam amarrados sob a capa. Estava claro que ele era um prisioneiro. O que diabos aconteceu? Leonard não era assim há 2 anos. Por um momento, Yon-woo sentiu o coração batendo forte no peito. No entanto, ele não demonstrou surpresa. Ele perguntou sem rodeios. Como isso aconteceu? É o preço da traição. Traição? O Mar do Tempo nunca perdoa a traição. É porque ele deixou o Mar do Tempo, mas quando ele criou o Regimento Fantasia, há 2 anos, ele não era assim. Perguntas passaram pela mente de Yon-woo por um momento. Então ele chegou a uma conclusão. Você era um agente duplo? Algo assim. Leonhard sorriu amargamente e assentiu. A voz de Leonard estava cheia de arrependimento que ele não conseguia nem expressar com o rosto. Nunca esperei que o Regimento Fantasia fosse um braço secreto do Mar do Tempo. Depois que Leonard deixou o Mar do Tempo e formou o Regimento Fantasia, eles não apenas se tornaram um dos maiores novos clãs, mas também subiram rapidamente na hierarquia para se juntar aos 8 principais clãs. Yon-woo havia feito uma conquista semelhante. Mas alguém começando de baixo como Leonard acharia difícil realizar tal façanha em um curto período de tempo. No entanto, se alguém apoiasse Leonard, a história seria diferente. Se o Mar do Tempo o estivesse apoiando, teria sido possível. Muitas das várias organizações que compõem o Regimento Fantasia estão relacionadas ao Mar do Tempo. Muitos dos participantes aqui são membros do Sea of Team. Yon-woo não sabia como Leonard conseguiu convencer o Mar do Tempo a apoiá-lo no estabelecimento de um clã separado. Na época, Leonard ainda acreditava que Yon-woo era Cha Jeong-woo, mas o Mar do Tempo provavelmente já havia adivinhado a verdadeira identidade de Yon-woo. Se ajudassem Leonard, o Mar do Tempo só se beneficiaria. Além disso, o Mar do Tempo teria pedido a Leonard alguns favores e informações de vez em quando. Os pedidos provavelmente eram para entrar em contato com Yon-woo, conspirar com ele e outras ações como essa. No entanto, Leonard falhou em cumprir as ordens do Mar do Tempo. Ele nem tentou. Caso contrário, ele teria tentado formar uma aliança com Artia enquanto Yon-woo estivesse fora. No entanto, Leonard se concentrou apenas em levar o dragão branco à extinção. Depois de pensar um pouco, Yon-woo entendeu por que Leonard acabou nessa condição. Você enganou deliberadamente o Mar do Tempo sobre mim e, em vez disso, investigou o Mar do Tempo? Leonard estava brincando com o Mar do Tempo. Quando percebeu que eles estavam fortemente interessados em Yon-woo, Leonard certificou-se de que não pudessem obter nenhuma informação sobre Yon-woo. Achei que você tivesse se juntado ao Mar do Tempo? Sim, mas saí pouco depois de entrar. Aquele lugar não era minha casa. Tudo estava dando errado. Traidores vagavam livremente, tentando mostrar que eram melhores do que qualquer outra pessoa. Grandes clãs eram hostis uns com os outros. E aqueles que elogiaram seu nome rapidamente se esqueceram de você. Eu queria consertar essas coisas. Me disfarce e reúne camaradas um por um. Percebi tarde demais o quanto você sofreu. Quando Leonard revelou pela primeira vez sua identidade como líder do regimento de fantasia na frente de Yon-woo, ele conversou alegremente sobre diferentes assuntos com Yon-woo, como se quisesse transmitir informações a Yon-woo. No entanto, embora normalmente Yon-woo tivesse lido os sinais e entendido a mensagem de Leonard, na época ele estava tão dominado pela raiva que não leu a intenção de Leonard. Agora, eles chegaram a esta situação. Aqueles no Mar do Tempo não eram tolos. Eles perceberam que Leonard estava fazendo o possível para bloquear seus esforços, e foi por isso que Leonard estava com a aparência que tinha agora. Yon-woo sentiu seu coração se partir ao pensar que ele era o responsável por isso. Ele desprezava Leonard sem conhecer suas verdadeiras intenções. Durante todo o tempo, Leonard permaneceu firme em proteger Yon-woo, apesar de tal punição e humilhação. Tentei descobrir algumas informações, mas não tive sucesso nenhum. No entanto, em vez de se sentir no direito ou com pena de si mesmo, Leonhard pediu desculpas a Yon-woo por não ter conseguido encontrar nada sobre o Mar do Tempo. Eu não fazia muito tempo que subia a torre quando conheci Leonard. A torre ainda era desconhecida e cheia de gente tensa de nervosismo, mas eu o vi agachado num canto observando as formigas passarem. Ele não poderia ter causado uma primeira impressão estranha. Yon-woo queria pedir desculpas a Leonard. No entanto, as palavras não saíram de sua boca facilmente. Yon-woo se perguntou se ele estava em posição de se desculpar. Então, você está aqui por quê? Minha posição de liderança no Regimento Fantasia foi tirada de mim, então só posso viver como prisioneiro. O Mar do Tempo ordenou que eu administrasse as reuniões. E então eu vi você. Foi uma coincidência eles terem se encontrado aqui, o que significava que Leonard estava falando a verdade. Os olhos dracônicos de Yon-woo e a sombra que entrou em contato com Leonard estavam dizendo a Yon-woo que não havia uma única falsidade nas palavras de Leonard. SSS. Yon-woo removeu silenciosamente a parte de sua sombra conectada à sombra de Leonard. Logo, Leonard percebeu que a presença invisível havia desaparecido. Então seus olhos se arregalaram enquanto ele se perguntava o porquê. Ele nunca tinha visto Yon-woo recuar de um caminho que ele escolheu. Ficou mais difícil para Yon-woo dizer alguma coisa. E se ele e Leonard não tivessem se conhecido, Leonard continuaria vivendo assim, e Yon-woo não tinha ideia. Qual é o objetivo da reunião? Então, Yon-woo mudou de assunto.
Leonard ainda não tinha certeza da repentina mudança de atitude de Yeon-woo, mas se acalmou quando a conversa mudou para um ponto mais importante. Eles estão se preparando para substituir Alforone. O que? A resposta de Leonard foi tão inesperada que os olhos de Yeon-woo se arregalaram. Estamos nos preparando para fazer uma nova encarnação do sistema da torre para assumir a posição de Alforone. Algo passou pela mente de Yeon-woo. O evento que abalou o mundo celestial há 2 anos. Você vai escolher essa nova encarnação entre os deuses que sofrem da doença do demônio celestial? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.